Atenção, uma tempestade devastadora atingiu o estado da Bahia. A Bahia está enfrentando uma das situações mais graves dos últimos anos devido às chuvas intensas que vêm causando alagamentos, deslizamentos de terra e destruição em diversas cidades. Desde o último fim de semana, dezenas de municípios têm sofrido com os impactos desse evento climático extremo. Infelizmente, já há registro de feridos e, lamentavelmente, de uma vítima fatal. O que está por trás dessas chuvas tão volumosas? Elas vão continuar nos próximos dias? E quais as previsões para as regiões mais afetadas? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia, eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje, vamos explicar em detalhes o que está causando esse cenário de calamidade na Bahia, como ele se formou e o que podemos esperar para os próximos dias. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Tá calor? Tá fazendo frio? Tá chovendo? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião, a sua participação é sempre muito importante. Desde o último fim de semana, a Bahia tem enfrentado chuvas intensas e persistentes que já causaram destruição em dezenas de municípios. As tempestades deixaram um rastro de alagamentos, deslizamentos de terra, queda de muros e até desabamentos de prédios. Segundo as autoridades locais, 39 municípios foram severamente impactados, com Venceslau, Guimarães e Gandu entre os mais atingidos. Nessas duas cidades, cerca de 200 pessoas foram diretamente afetadas e quase 100 ficaram desalojadas. A capital baiana, Salvador, também está vivendo um momento crítico. Os acumulados de chuva já triplicaram a média histórica do mês de novembro. Para você ter uma ideia, enquanto a média de chuva para o mês é de cerca de 108 milímetros, algumas regiões da cidade já registraram mais de 319 milímetros. Esse volume faz deste novembro o mais chuvoso dos últimos 60 anos. Os impactos das chuvas na capital são devastadores. Diversos bairros ficaram alagados e o trânsito foi interrompido em várias vias importantes. Houve também quedas de árvores e deslizamentos de terra em áreas de encosta. Um casarão histórico na região da Barroquinha desabou e escolas tiveram que suspender as aulas devido ao alagamento de salas e corredores. Além disso, serviços essenciais como as travessias marítimas Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo foram paralisados. Infelizmente, já há registro de feridos e de uma vítima fatal. 4 pessoas ficaram feridas em Salvador e uma criança de 6 anos foi resgatada com vida após um deslizamento. No entanto, outras 2 pessoas continuam soterradas. Essa situação reforça a gravidade do momento e a necessidade de ações rápidas e coordenadas para minimizar os impactos. E aí surge a pergunta: por que essas chuvas foram tão intensas? Agora vamos entender, então, o que está causando essas chuvas tão volumosas na Bahia. A explicação está em 2 fatores climáticos principais: um corredor de umidade e a formação de um ciclone anômalo no Oceano Atlântico. O corredor de umidade é um fenômeno climático em que o ar quente e úmido vindo da Amazônia é canalizado para regiões do Sudeste e Nordeste. Quando esse ar se encontra com uma frente fria, ele é forçado a subir rapidamente, o que provoca a formação de nuvens carregadas e tempestades. Olha só, agora presta bastante atenção no que eu vou dizer. No caso da Bahia, esse corredor de umidade foi potencializado pela
presença de uma frente fria que já havia causado chuvas em outras partes do Brasil. Além disso, um ciclone anômalo no Atlântico, na altura do litoral baiano, intensificou ainda mais o volume de chuvas. Esse ciclone atuou como um motor, aumentando a circulação de ventos e a formação de nuvens carregadas sobre o estado. Outro fator que contribuiu para esse cenário foi a topografia da região. Muitas cidades baianas estão localizadas em áreas de relevo acidentado, o que favorece o acúmulo de água em encostas e o risco de deslizamentos de terra. Essa combinação de fatores climáticos e geográficos explica por que as chuvas foram tão intensas e causaram tantos danos. Agora vamos falar sobre os impactos das chuvas em Salvador e no interior. Os efeitos dessas chuvas são alarmantes. Em Salvador, os acumulados ultrapassaram 3 vezes a média histórica de novembro, o que transformou o cenário da cidade. Diversos bairros estão completamente alagados, com carros submersos e vias interditadas. A Defesa Civil de Salvador relatou entre 100 e 200 ocorrências diárias desde o último fim de semana, incluindo deslizamentos, queda de árvores e desabamentos. No interior, cidades como Venceslau, Guimarães e Gandu estão enfrentando situações semelhantes. Os alagamentos alojaram quase 100 pessoas e os deslizamentos de terra tornaram várias áreas intransitáveis. Além disso, dezenas de municípios enfrentam cortes no fornecimento de energia elétrica, complicando ainda mais a situação para as famílias afetadas. A infraestrutura de serviços também foi duramente atingida. Escolas suspenderam as atividades e o transporte marítimo em Salvador foi interrompido devido às condições perigosas no litoral. Esses impactos não apenas causam transtornos imediatos, mas também têm efeitos de longo prazo na recuperação das comunidades. E qual é a previsão para os próximos dias? Olha só, presta atenção aqui no que eu vou falar agora. Isso é muito importante. Agora vamos falar sobre as previsões para os próximos dias. Há boas notícias. As chuvas estão perdendo intensidade e o tempo deve começar a melhorar na Bahia até o final de semana. Nesta quinta-feira, ainda há previsão de chuvas volumosas na região metropolitana de Salvador. Na sexta-feira, o cenário já será mais tranquilo. As chuvas ficarão restritas às pancadas isoladas em algumas localidades do litoral e o tempo deve permanecer firme na maior parte do estado. No sábado, Salvador e outras áreas da Bahia finalmente terão um dia ensolarado, com poucas nuvens no céu. Esse cenário marca o fim do episódio de chuvas intensas que impactou o estado nos últimos dias. Apesar da melhora, é importante destacar que algumas regiões ainda podem enfrentar alagamentos residuais e quedas de barreiras. A atenção deve ser redobrada em áreas de risco, como encostas e regiões próximas a rios. Então nós temos alguns alertas e orientações para você que mora na Bahia. Mesmo com a redução das chuvas, a situação na Bahia ainda exige cuidado. Se você está em uma área afetada, siga estas orientações. Evite transitar por ruas alagadas. A água pode esconder buracos e representar um perigo maior do que parece. Mantenha-se informado sobre os alertas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Em caso de emergência, entre em contato pelo telefone 199 ou 193. Se você mora em áreas de encosta, preste atenção a sinais de risco, como rachaduras no solo ou inclinação de árvores. Essas ações simples podem salvar vidas e minimizar os impactos em momentos críticos como este. Então, resumindo, a Bahia está enfrentando um dos episódios de chuvas mais intensos de sua história recente. Alagamentos, deslizamentos de terra e outras ocorrências já causaram muitos transtornos em Salvador e no interior. Contudo, há boas notícias. O tempo deve começar a melhorar até o final de semana e as chuvas volumosas estão perdendo força.
E agora eu quero saber como está o tempo na sua cidade agora. Tá calor? Tá fazendo frio? Tá chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião, a sua participação é sempre muito importante. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?